Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Bull Investimentos. O investimento é a chave para abrir a porta do sucesso financeiro. E Betonarte e Masque. Concretizamos ambientes de vida. Olá para você, estamos aqui começando mais um programa Empresas e Negócios que traz para você aí as histórias de empreendedores, associativos, tudo que é aquilo que envolve o teu lado de empreender. A gente sempre traz personalidades aqui que vão contar um pouco da sua história e contar um pouco dos produtos que trabalham, né, que são tão importantes para a tua vida e que vão te mudar. E a maioria dessas empresas também vai estar lá na Fenabit. A Fenabit acontece em maio de 2025, vai para a 19ª edição e você deve agendar, botar na tua agenda. 2025, maio, Blumenau, eu vou estar visitando a Fenabit, a maior feira da habitação, construção, imobiliária e decoração daqui de Santa Catarina, segunda maior do sul do Brasil. Hoje é um dia super especial aqui no programa, a gente vai conversar uma pessoa ligada ao cooperativismo, que é uma ação que mudou a vida das pessoas. Ele vai contar um pouco dessa história. Vou conversar com o Gelásio Gomes, que é o presidente do Conselho Administrativo do Credicrea. Credicrea, você vai conhecer um pouco, fique atento aí. Gelásio, obrigado por estar aqui no programa, trazer um pouco da tua história, um pouco do cooperativismo aqui para o nosso programa. Bom dia, Júlio, bom dia o pessoal que está assistindo a TV Galega. É uma satisfação para nós estarmos presentes aqui para poder falar principalmente sobre cooperativismo, que é realmente um produto, eu diria assim, uma filosofia de vida extremamente importante e interessante para as pessoas que participam desse movimento. É isso que nós vamos contar um pouco, embora a gente vai roubar um tempinho, que eu sempre digo, Gelásio, a gente sempre conhece o Gelásio do Credicrea, hoje presidente, mas sempre tem uma história por trás disso. Eu queria conhecer um pouquinho só de onde você veio, onde você estudou, um pouco da tua história, até chegar hoje a esse programa de cooperativismo sendo presidente do Credicrea. Pois não, importante. Bom, eu sou de uma família bastante humilde, bastante pobre. Meu pai era um operador de máquinas. E eu nasci em Tubarão, mas a minha infância praticamente vivi em Araranguá. E ali fiz o meu primário e o ginásio. Na época que eu terminei o ginásio, só tinha até o ginásio, então daí depois tive que sair então para vir para Florianópolis fazer o científico. E desde cedo eu tenho trabalhado, né? O meu pai já me arrumou um emprego lá quando eu tinha em torno de 13 anos. Naquela época podia trabalhar. Podia trabalhar, né? Mas o Gelásio era um bom aluno, né? Daqueles alunos que tiravam boas notas? Era, sim. Era. Esse dia, inclusive, estava olhando minhas notas do ginásio. Eu tirei, não fui o primeiro colocado na turma toda, mas eu tirei a maior nota de todos eles numa determinada matéria que foi matemática. Eu fui o único que tirei a maior nota de todas as matérias, mas assim, fui trabalhar já na construção de estrada, talvez por isso tenha partido para a engenharia. Ia junto com ele naquela época, com os outros operários, né, para construir estrada ali no interior. Trabalho pesado, né? Saía de manhã, 5 horas da manhã, em cima de um caminhão e tal. A gente ia lá para a obra, ficava lá. Na época, na realidade, eu ia ajudar, né, nas coisas. Depois que terminaram as férias, isso foi no período de férias, depois que terminaram as férias, eu fui transferido para o escritório do DR, daí no DR. Ali foi uma experiência muito grande, eu tive pessoas ali que me ensinaram a respeitar a hierarquia, a me posicionar como um funcionário, né? Então foi muito importante. De lá eu fui transferido, quando eu fui para vir para Florianópolis fazer o científico, eu fui transferido para o DR aqui de Florianópolis. E se você não sabe o que é científico, que também é da minha época, científico era o terceiro ano. Era primário, ginásio e científico, era chamado naquela época, para quem não conhece. 3 anos de científico, né? Vim aqui fazer o científico ali no Instituto, sempre em colégio público, né?
Depois fiz Instituto Federal? Instituto Estadual de Educação. Estadual de Educação. Depois fiz a faculdade, também Mas veio sozinho para Florianópolis? Não. Sozinho. Eu tinha 15 anos. O meu pai, depois de muitos anos, o meu pai um dia me falou, ele veio me trazer, me deixou numa pensão aqui em Florianópolis, e depois de muito tempo ele me falou assim: olha, que naquele dia que eu te deixei lá, eu não olhei para trás, porque se eu tivesse olhado para trás eu tinha pegado de volta, porque eu era um menino magrinho, coitadinho lá e tal, e fiquei sozinho aqui trabalhando no DR, trabalhava daí 8 horas e estudava à noite. Essa foi a minha vida o tempo todo, trabalhando, estudando. Quando aí fui fazer faculdade de engenharia depois, quando me formei em engenheiro, eu pensei assim, pô, agora eu vou trabalhar só, porque fiz toda a faculdade também trabalhando. Quando eu me formei em engenheiro, eu digo, pô, agora eu vou trabalhar só um expediente, né? Só 2 expedientes, aliás, só durante o dia. Aí fiz um concurso para a Escola Técnica Federal, passei, comecei a dar aula à noite e sábado, então a minha vida inteira foi sempre trabalhando 12 horas no mínimo por dia, sempre envolvido dessa maneira. Uma geração muito trabalhadora. Daí, depois de ser professor, mais algum lugar que você trabalhou, ou direto entrou no associativismo? No cooperativismo, vamos dizer assim? Não, eu primeiro saí do DR, eu trabalhei um tempo no BRDE, 2 anos. Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Foi uma experiência excelente. O BRDE naquela época estava sendo recém-formado, né, em 70 e poucos, aí, os governos militares tinham criado essas empresas mais modernas, né? BNDES, BRDE e tal. BRDE foi uma empresa assim, com métodos, com processos e tal, muito importante na minha vida, foi muito importante mesmo. Aprendi muito, fiquei 2 anos ali, aprendi muito ali com pessoal de alto nível, que eram os funcionários do BRDE naquela época. Então, aí quando eu passei no vestibular, eu tive que sair porque lá eu não teria espaço para fazer a faculdade. Daí eu fiz um concurso para o Instituto de Previdência do Estado, passei, e aí lá era 6 horas só de trabalho, eu fui... Você não rodou nunca mesmo, né? Passou em tudo? Passava... E daí como é que chegou ao cooperativismo? O cooperativismo foi o seguinte, depois que me aposentei, eu fui convidado para participar, sou sempre muito ativo e tal, fui convidado para participar da Associação de Engenheiros e tal. E na época, em 2000, o engenheiro Celso, ele foi candidato à presidência do CREA, e como eu estava ali na associação e aposentado, ele me pediu que eu coordenasse a campanha dele, que ajudasse na campanha dele e tal, e eu fiz isso. Aí ele ganhou a eleição, a gente fez um trabalho legal, muito legal mesmo, um trabalho científico para vencer essa eleição, vencemos a eleição. Ele me convidou para ser o coordenador da Caixa de Assistência de Santa Catarina, da Mútua, né? A Caixa é a Mútua, a Mútua, Eu fui, então, o primeiro diretor da Mútua aqui em Santa Catarina, fui eu que implantei a Mútua em Santa Catarina. E aí ele tinha colocado no programa dele de governo criar uma cooperativa de crédito, porque naquela época, logo um pouco antes, o Banco do Estado tinha sido incorporado pelo Banco do Brasil, e os empresários aqui de Santa Catarina, grandes empresários, estavam pensando em criar até um outro banco ou uma cooperativa que ficasse no lugar do BESC, né? E ele estava com essa ideia também, porque conversando aí com o pessoal, ele colocou no plano de governo dele criar uma cooperativa. E aí me chamou lá um dia para dar uma mão nisso aí e tal, e eu entrei nessa jogada. Não conhecia nada de cooperativismo, comecei a estudar, comecei a ver. No primeiro momento também eu tive a mesma reação que as pessoas têm, né? Pô, mas espera aí, como isso aqui tem alguma pegadinha, porque todo mundo ganha, é bom para todo mundo, mas como? O que está vendo? Aí fui ver que realmente tinha a ver, né? Aí comecei a estudar, comecei a trabalhar, procurar as pessoas para associar e tal, foi indo, e a cooperativa está aí hoje, né? Esse tamanho que está. Porque o CREA, até o Gelásio comentou aqui, e é preciso separar para quem é da área de engenharia, existe a Mútua, que é uma caixa de assistência, quase um banco, e o CREA, que é uma cooperativa voltada. O movimento de cooperativas no Brasil ou no mundo mudou a história do relacionamento do cliente.
É isso, Genaro. A gente fala um pouquinho sobre cooperativismo. É bem isso mesmo. Quando aquele grupo de operários em Rochdale resolveram criar uma empresa, na realidade era uma empresa que foi chamada depois cooperativa, né? Para poder realmente gerir o próprio negócio, fazer uma divisão melhor dos lucros que eles tivessem, ter um tratamento igualitário para todas as pessoas que participassem, vender produtos de qualidade e tal. Naquele momento, em 1844, eles foram até gozados, menosprezados, porque ninguém acreditava que eles pudessem, que esse empreendimento pudesse ter Mas sucesso. isso aonde, nesse ano? Em Rochdale, na Inglaterra. Então não existia o cooperativismo. Nada. Foi uma ideia. Exatamente. E aí, mas são loucos, só isso que não é isso possível. deu certo, saiu dali para a Europa inteira, para os Estados Unidos, para o Canadá e tal, e começamos aqui no Brasil em 1902, bem atrasados, né? 68 anos depois de ter começado na Inglaterra. Mas é um movimento que hoje tem mais de 1 bilhão de pessoas participando de cooperativas. No mundo. No mundo inteiro. Né? O mundo tem 8 bilhões, né? Temos aí quase 8%. Exatamente. No Brasil nós estamos bastante atrasados, acho que teve um certo interesse, eu diria assim, dos políticos, das elites brasileiras, no sentido de não permitir que o cooperativismo crescesse na devida proporção que ele cresceu em todos os países do mundo. Né? Todos os países mais ricos, eles são extremamente cooperativistas. Você vai olhar Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Alemanha, Inglaterra, Itália. Então o cooperativismo é uma maneira de crescimento do país. Só para ter uma ideia, quando eu comecei no cooperativismo, eu como eu falei, fui estudar, e eu sempre tive aquela noção de que os Estados Unidos era um país capitalista, que lá talvez nem existisse cooperativismo, muito pelo contrário. Né? Os Estados Unidos tem 100 milhões de americanos participando de cooperativa, nós temos apenas 20 milhões. São 20 milhões de pessoas aqui no Brasil participando de cooperativa, nos Estados Unidos tem 100 milhões. Então, e nós temos cooperativas aqui do norte ao sul do Brasil, mais diversas. Infelizmente temos, mas infelizmente o cooperativismo, principalmente de crédito, ele está todo concentrado aqui no sul. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Só para ter uma ideia, Santa Catarina é o estado mais cooperativista do Brasil. Mais do que São Paulo? Mais do que São Paulo. Nós temos mais de 3 milhões de cooperados em Santa Catarina. Dos 20 milhões, 3 milhões e meio. Você acha que isso tem a ver com a nossa origem? Eu acho que tem tudo a ver com a nossa origem, tem tudo a ver com a maneira como o Estado está hoje, né? Que eu acho que isso é um reflexo do cooperativismo, pequenas propriedades, produção. Nós não temos aqui desemprego, nós não temos violência praticamente. Quer dizer, é um Estado muito mais... onde a gente está vendo aí as pessoas de outros estados vindo morar em Santa Catarina exatamente pela qualidade de vida que nós temos aqui nesse estado. A mesma coisa no Paraná e no Rio Grande do Sul. Depois, no Nordeste, no Norte do país, praticamente é inexistente o número de cooperados. Inexistente. Tem região dessa aí, do Norte e Nordeste, que tem 400 mil cooperados, quando nós temos aqui... Só aqui em Blumenau deve ter mais de 200 mil cooperados. Só em Blumenau, mais do que às vezes uma região. De uma região todinha lá. O sistema bancário nacional é gigantesco, os bancos são internacionais e do outro lado contrapõe-se o cooperativismo, do qual o Credicrea faz parte, né? De um grupo que chama Ailus. É isso que nós vamos conversar depois um pouco sem entender aqui no segundo bloco do programa. Não sai daí que eu volto já. É Pai Bola.